Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe você, a sua casa e toda a sua família desse dia que Deus nos concedeu. Queridos e amados irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Por isso que eu peço que você fique até o final deste vídeo, porque Deus ele vai falar com você de uma forma especial através da sua palavra. Por isso eu te convido, vem comigo ouvir a palavra de Deus. Em Êxodo, capítulo 2 e versículo 24 e 25, nos diz assim: ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Queridos e amados irmãos, escute o que a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos diz nesse dia que Ele nos deu, que Ele nos concedeu, esse dia chamado hoje. Queridos e amados irmãos, essa é a pergunta que não quer se calar. Quantas das vezes, nos momentos de luta, nos momentos de aflição, de batalhas espiritual que nós enfrentamos no nosso dia a dia, quantas das vezes nós, eu, você, já fizemos esta pergunta para Deus ou até mesmo para alguém: por que que Deus não me ouve? Por que que Deus não quer me ouvir? Será que eu cometi alguma coisa que desagradou os olhos de Deus? Será que eu fiz algo que entristeceu o Espírito Santo? Por isso que Deus não me escuta? Por isso que Deus não me ouve? Não ouve a minha oração, não me escuta a minha oração, o meu clamor? Essa é a pergunta que não se cala. Essa é a pergunta que nós fazemos quando nós não temos respostas de Deus, quando Deus não nos responde, quando Deus não nos ouve. Mas só que Deus, Ele está nos ouvindo. Deus, Ele está nos escutando. Os seus ouvidos estão atentos à nossa oração. O problema é que Deus está em silêncio. É isso que acontece. Quando Deus ele não responde a nossa oração como nós queremos, quando nós não temos resposta de Deus, isso não significa que Deus não está te ouvindo, que Deus não está te escutando, porque Deus está te escutando. Apenas Ele está em silêncio, mas Ele está trabalhando. Ele está trabalhando ao teu favor.
Ele está trabalhando para solucionar esse problema, essa dificuldade, essa luta que você tem enfrentado. Deus, ele está ouvindo o teu clamor, porque a palavra de Deus diz que os ouvidos de Deus não estão surdos. Eles estão ouvindo a nossa oração, o nosso clamor, as nossas súplicas. Se ele está em silêncio, é porque ele está trabalhando. Se ele está em silêncio, é porque ele está trabalhando para você, para resolver este problema, para resolver esta situação, esta batalha, essa luta que você tem enfrentado, que muitas das vezes tem tentado parar você na caminhada. A Bíblia nos diz, queridos, que os judeus oravam e clamavam por ajuda, mas parecia que Deus não estava ouvindo as suas orações, mas Deus estava ouvindo a oração do seu povo. Como diz aqui no versículo 23, os filhos de Israel gemiam sobre a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Então vejam, queridos, que o clamor do povo de Israel subia até os ouvidos do Senhor. Mas aos olhos do povo de Israel parecia que Deus não estava respondendo as suas orações. Parecia que Deus não estava se importando com o seu sofrimento, mas Deus estava se importando com o sofrimento do seu povo. Querido, muitas das vezes, quando Deus está em silêncio, parece que Ele não está se importando com a nossa dor, com o nosso sofrimento, mas Deus está se importando. É tanto que Ele está trabalhando, mesmo em silêncio, Ele está trabalhando ao nosso favor. Por isso que eu te digo, te aquieta, acalma teu coração, porque Deus está ouvindo você e Ele vai te responder no momento certo e na hora certa. Amém? Vamos orar? Vamos fazer um minuto de oração para Deus nos abençoar. Deus e Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por esta palavra que o Senhor colocou ao meu coração. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pai querido, continua nos abençoando nesse dia, Senhor, que o Senhor nos concedeu. Continua, Senhor, nos dando graça, porque a Tua graça nos basta. É a Tua graça que nos fortalece. Pai querido, nos